Fala pessoal, de volta para mais um vídeo aqui hoje no canal. Hoje eu vou contar para vocês, dando sequência às nossas experiências com o vigilante Antônio Carlos Francisco, alguns fenômenos que ele realizou e foi presenciado por um novo membro do nosso grupo, tá? Isso aconteceu no ano de 1994, esse depoimento, né? Na verdade o fenômeno em si aconteceu no começo dos anos 80, tá? Mas o depoimento que eu consegui desse nosso novo membro aconteceu em 1994. Então, pessoal, para contextualizar vocês melhor, eu recomendo fortemente, tá? Para quem não viu ainda, os primeiros vídeos do canal, onde eu conto como surgiu o nosso grupo, como eu conheci o vigilante Antônio Carlos, como começou nossas experiências ufológicas. Então eu recomendo fortemente, para quem não assistiu ainda, assista os primeiros vídeos, tá? Porque lá vocês vão ter de forma concatenada toda a sequência de fatos, né, históricos, como foram sucedendo as nossas experiências, como que a gente formou nosso grupo, né, como que eu conheci o Vigilante Antônio e como foram sucedendo as nossas experiências, aí, nossas pesquisas no âmbito da ufologia, tá bom? Então, só contextualizando, pessoal, para quem ainda não viu os outros vídeos, o Vigilante Antônio Carlos ele é um contatado ao qual eu tive a oportunidade de conhecer e eu tive muitas experiências com ele, tá? E o que aconteceu? A gente formou então um grupo de pesquisa e no decorrer dos anos foram se agregando novos membros, né? E nossas experiências foram aumentando, né? A gente começou a ter muitas experiências com esse Vigilante Antônio Carlos, né? Principalmente no âmbito da ufologia, tá? Então o que acontece? No ano de 1994 entrou um novo grupo para o nosso, entrou um novo membro para o nosso grupo. O nome dele é Arão Gordon de Carvalho, tá? E como que aconteceu a entrada dele para o nosso grupo? O próprio vigilante Antônio Carlos, ele nos contou que no começo dos anos 80, ele tinha um amigo, né, chamado Arão Gordon, o nome dele é Arão Gordon de Carvalho, e que ele teve, esse Arão Gordon, ele teve várias experiências junto com o vigilante Antônio Carlos, tá? E aí o Antônio, ele sempre me falava dessas experiências, falou que ele tinha tido várias experiências e o Arão Gordon havia presenciado essas experiências com ele, né? E uma delas que me chamou muito a atenção foi que uma vez o vigilante, o Antônio Carlos, estava com o Arão, né, o Arão Gordon de Carvalho, num sítio em Terra Preta, e lá ele provocou uma série de fenômenos, né, uma série de fenômenos paranormais. E aí eu fui correr atrás desse depoimento dessa pessoa, né, desse Arão Gordon de Carvalho, que era um amigo do Antônio Carlos, né. Então, com muito custo, eu consegui, através do próprio vigilante Antônio Carlos, eu consegui o telefone, né, de contato do Arão Gordon de Carvalho, e aí eu fiz uma investigação pessoal. Eu fui tentar um depoimento, né, tentar entrar em contato com o Arão para conseguir um depoimento dele com relação às experiências que ele teve com o vigilante Antônio Carlos. E aí eu consegui, né, o número de contato dele, que era um contato comercial. Na época o Arão Gordon ele trabalhava num banco, né, no Banco Banespa. Eu entrei em contato com ele e aí a gente marcou uma visita, que foi até no próprio apartamento dele, tá? E no dia combinado eu estive lá e aí realmente o Arão ele me confirmou que realmente ele teve várias experiências com o vigilante Antônio Carlos, né? Não só no âmbito de aparecimento de naves, né, de objetos voadores não identificados, que ele chegou até a ter contato bastante próximo com essas naves também, assim como eu também tive, mas ele também presenciou alguns fenômenos muito interessantes, fenômenos paranormais de psicocinesia que o Antônio Carlos realizava, né? E um desses fenômenos eu vou descrever para vocês aqui, tá? Que aconteceu da seguinte forma. Segundo o Arão Gordon de Carvalho, ele falou que no final de semana eles viajaram para um sítio, que esse sítio era do tio do Arão Gordon de Carvalho, tá? Esse sítio ele ficava em Terra Preta, e lá no final de semana ele falou que era uma noite, estava muito chuvoso, né? Eles estavam só dentro da casa lá, eles não tinham saído nesse dia para fora do sítio. E o Antônio Carlos sentiu uma energização, que ele estava com o corpo muito energizado, né? Ele sentia como se fosse um calor muito intenso, né, pelo corpo, e ele falou que nesse momento ele estava muito energizado. Aí ele solicitou para que o Arão fosse até a cozinha e pegasse tudo quanto fosse talheres, né,
e colocasse em cima da mesa de estar da sala, né? Porque era um sítio, né? Eles tinham uma mesa bem grande lá. E aí o Antônio pediu para que ele jogasse um monte de talher em cima da mesa. E na medida que o Arão Gordon foi colocando os talheres em cima da mesa, simplesmente o Antônio foi colocando a mão em cima sobre os talheres, sem tocar nos talheres, e os talheres eles foram se retorcendo, foram se torcendo assim de forma paranormal, né? Sem nenhum tipo de toque, sem nenhum tipo de contato, eles simplesmente retorciam. E desses talheres que o vigilante fez retorcer, né? Ficou todo torcido, eu consegui a amostra de um, porque o Arão ele conseguiu guardar na época, né? Ele guardou um desses talheres, né? Como foi isso aconteceu há mais de 40 anos atrás, né? Foi no começo dos anos 80, e o depoimento que ele me deu foi em 1994, assim, mas já tinham se passado muitos anos. Então a maioria desses talheres ele tinha perdido, mas ele conseguiu encontrar um ainda na casa dele, né? Que ele deixou até como recordação dessa experiência. E eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, um dos talheres, né, que o Antônio ele conseguiu entortar com o poder da mente foi essa colher aqui, ó. Essa colherzinha aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem bem, tá? Mas ela foi entortada com o poder da mente, segundo o depoimento do Arão Gordon de Carvalho, que era um colega do Antônio Carlos, tá? Então aqui, ó. Segundo o depoimento do Arão Gordon, esse talher ele foi entortado de forma paranormal, ou seja, um fenômeno de psicocinesia, né, que é chamado na parapsicologia, psicocinesia, ação da mente sobre objetos, sobre corpos, né, sem ele provoca um tipo de fenômeno sem que haja um contato físico, tá? Simplesmente com o poder mental. E o que aconteceu? Foi até engraçado, porque o Arão ele descreveu que todos os talheres do sítio foram entortados. E esse sítio não era dele, era do tio dele. E depois, para ele explicar essa situação para o tio dele, né, porque eram talheres até caros, né, de um material até que aqui não dá para vocês verem, mas é um talher bem forte, né, bem resistente. Então todos os talheres do sítio foram entortados, inclusive aqueles que não estavam em cima da mesa. Ele falou que até talheres que estavam dentro do faqueiro ainda, que ele não tinha colocado na mesa, foi todo retorcido, tá? E isso deu um bafafá danado lá com o pessoal lá, com o dono do sítio, né? Porque, como eu disse, o sítio era do tio do Arão Gordon de Carvalho, e isso aí causou uma polêmica muito grande, tanto que eles ficaram até um bom tempo sem poder ir nesse sítio aí, por conta desse fenômeno paranormal que aconteceu lá, tá? E o Antônio e o Arão Gordon ele me relatou também outros fenômenos, né, como aparecimento de naves, né, no sítio e tal, mas isso eu pretendo contar para vocês em futuros vídeos, tá? Hoje eu queria contar para vocês então mais esse fenômeno, né, comprovando a capacidade paranormal desse vigilante, né, que eu tive contato, o Antônio Carlos Francisco, tá? E o legal é que o Arão Gordon, né, ele passou a fazer parte do nosso grupo também, tá? Então ele entrou como o quarto integrante do nosso grupo, tá? Então o grupo ele passou então a ser composto por mim, pelo Gilvan Clemente dos Santos, né, que foi o rapaz que começou o grupo comigo, depois com a entrada do vigilante Antônio Carlos Francisco, depois com a entrada do Hector, né, que é o chileno, e o Arão Gordon, então, desculpa, o Arão Gordon ele foi o quinto integrante do nosso grupo. Então, até então, o nosso grupo, com a entrada do Arão Gordon de Carvalho, ele passou a ter 5 integrantes. E nós continuamos, então, as nossas pesquisas com relação ao Antônio Carlos, nossas viagens de campo, e a gente começou ainda a ter muitas e muitas experiências que eu pretendo contar para vocês em futuros vídeos, tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar. Não se esquece de ver os outros vídeos, os vídeos anteriores, para você entender a sequência concatenada, onde eu explico os fatos, tá? Desde o primeiro vídeo. E assim vocês vão conseguir entender como que formou o nosso grupo, como que começou as nossas experiências, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês assistam, então, desde os primeiros vídeos até esse atual, ok? Assim você vai conseguir entender esse vídeo, esse vídeo 12º, né? O 12º vídeo aqui, onde eu estou contando essa experiência, onde o Antônio realizou esse fenômeno paranormal. Tá bom, pessoal? Então, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo vídeo.